Um bom dia, Deus abençoe mais uma vez, que estamos aqui para falar da palavra do Senhor Jesus, dentro do contexto da Bíblia, Isso aqui a gente falando com a palavra do Senhor dentro do contexto da Bíblia, é Deus falando com nós, e não há nenhuma mentira, tudo que está aqui é que Deus passou para todos nós, ouvir e acreditar na palavra. Deus fala que quem não acredita na palavra da Bíblia, então não acredita nele. Que é quando a gente abriu a Bíblia e leu, é a boca de Deus falando com nós. Então vou ler aqui em Atos 19, capítulo 1 em diante, falando sobre o batismo, Paulo impõe as mãos sobre os discípulos de João Batista. Então nós que vamos observar qual o significado do batismo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, estando atravessando as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, e perguntou-lhes: E recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Responderam-lhe eles: Não, nem sequer ouvimos que havia Espírito Santo. Tornou-lhe ele: Em que fostes batizados? Então eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E havendo-lhe Apolo imposto as mãos, e veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E era ao todo os 12 homens. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, e falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola e triando. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Aleluia. Li aqui até o 19 até o 10. Capítulo 19, versículo de 1 até o 10. Vocês observam aí, lê aí como no tempo de João, foi batizado para o arrependimento dos pecados, E no Paulo foi batizado para o dom do Espírito Santo, para receber o dom do Espírito Santo e ter a sua salvação impura com o Senhor Jesus. Deixei essa mensagem para cada um de nós ouvir e pôr em prática. E foi uma satisfação enorme, terminei aqui essa palavra do Senhor Jesus, que Ele falando conosco, para nós se arrepender de todos os pecados, não cometer mais o erro,
nós todos somos pecadores, né? Nós somos de carne e ossos, nós todos somos pecadores, mas nós devemos, né, se arrepender das coisas do mundo, né, que nós fazemos para não fazer mais, né? Podemos desafastar cada vez mais as coisas ruins do mundo, não é verdade? Então, às vezes, as pessoas, né, falam que você é cristão, mas você é pecador. É lógico, nós somos pecadores, não tem nós que não... Quem falar que não é pecador é mentiroso. Todos nós somos pecadores. Mas nós temos que fugir dos pecados desse mundo, né? Todos os tipos de doutrina do mundo, a gente tem que sair, a gente passar para a doutrina da palavra do Senhor Jesus. Isso é mais importante, e lá na frente nós temos a nossa recompensa com o Senhor Jesus, né? Que Ele vai dar, é Ele que tem misericórdia de nós, só Ele para ter misericórdia de nós todos somos pecadores. Mas Deus falou que nós, os cristãos, estão no mundo, mas não podem cometer as coisas do mundo, né? Tem que sair do mundo. As coisas do mundo a gente não pode fazer as coisas do mundo, porque a coisa do mundo não tem alegria para nós. A alegria dura pouco, né? E a palavra do Senhor, a alegria do Senhor dura para sempre. Isso aí que é o importante para nós, né? E Deus, Ele protege nós todos os momentos da nossa vida. E seja um dia muito abençoado de quinta-feira. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de nós. Amém, aleluia, e é um dia muito bem abençoado. Deus está conosco. Emmanuel, Deus está conosco. Bendito, louvado é o nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele me ajudou, Ele é benesse. Aleluia, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus.